Sejam todos bem-vindos a mais um episódio desse nosso podcast Entre Neuroses e Risos. Aquele podcast que extrapola as paredes do consultório, que entra na sua casa, na intimidade, né, para conversar sobre temas importantes da psiquiatria, da psicogeriatria e da vida, né? Afinal, né, nós estamos aqui vivendo, né? E hoje, gente, tão legal, assim, poder contar essas histórias e poder convidar e as pessoas... E essa pessoa que tá aqui topou, assim, de cara, trazer histórias, né? E hoje a gente tá com Giovana, que é filha de uma paciente minha. Giovana, com muito carinho, muito amor, aceitou assim de cara, né? Eu falei com ela, disse assim, Giovana, vamos gravar um podcast, né? Que eu falo lá das histórias dos pacientes, falo um pouco de psiquiatria, de psicogeriatria e também me senti na obrigação de trazer também para mais perto das pessoas, saber como é que os outros cuidam, né, dos seus familiares. Perfeito. E acho que esse é um espaço, um momento em que você vai estar ajudando muito as pessoas que precisam da sua ajuda, como a gente estava falando aqui há pouco, né? Com certeza. Precisam ouvir a sua história, precisam ouvir a história da sua mãe, como você enfrenta tudo, né? Enfrentou e enfrenta. Isso. Então, Luta diária, né? Exato. Uma coisa que a gente sabe que nunca vai acabar. Isso, né? E assim, eu sou só gratidão mesmo por você ter topado vir. Obrigada. Abrir seu coração. Eu sei que às vezes é difícil, tem pessoas que não gostam, que tem um pouco de receio, né? Acham que vão expor, mas eu sinto que... Acho que você entendeu a mensagem, né? E assim, uma coisa eu achei muito interessante, porque logo quando a gente descobriu o diagnóstico da minha mãe, eu pesquisei muito sobre o assunto, e na época ali, por volta de 2017, 2018, as pessoas não falavam muito, né, sobre a demência lobar frontotemporal. E foi muito difícil para mim encontrar material, encontrar pessoas com quem conversar, porque todo mundo falava, sua mãe tem Alzheimer. Tipo, não é o Alzheimer. Mas às vezes você reduz ao Alzheimer. Porque fica mais fácil. Fica mais fácil as pessoas entenderem, peraí, eu vou explicar, e tipo, não. Ficou um pouco mais fácil quando, acho que Bruce Willis, que ele tem a mesma doença, veio a público e meio que falaram, né? E também teve um jornalista também, eu esqueci o nome dele, mas eu sei que era um jornalista da Globo de esporte. Ele também, acho que foi até uma matéria que teve no Fantástico, foi esse ano até. Esqueci o nome dele. Não vi essa reportagem. Foi bem interessante. E eu lembro que quando saiu essa reportagem, todo mundo fala, veio muita gente falar comigo, é a doença da sua mãe, não sei o quê. Eu fiz, é a doença da minha mãe mesmo? E eu não tinha visto, eu vi depois. A reportagem foi bem interessante. Pra você ver, né? Porque esses... A gente até já adiantou, mas não tem problema, porque é assim mesmo. Tem que deixar livre aqui. Mas é como eu falo, né? Quando a gente fala de uma síndrome demencial, de uma demência, a gente fala... É um termo guarda-chuva, né? É um termo que vai abranger várias outras doenças que não só o Alzheimer. Sendo que, como você falou, é bem mais fácil explicar, dizer, é Alzheimer. Mas existem outros tipos de demência, né? De doenças neurodegenerativas que causam uma síndrome demencial, que se manifesta como uma demência, né? Isso. Mas aí eu queria que você contasse, desde o início, né? Certo. Pudesse aí relembrar como foi essa sua trajetória. E, gente, uma coisa, a Giovana é filha única, né? E isso sempre me impactou muito. Eu sempre falei isso pra você, né? Isso sempre me impactou muito, porque o cuidado, né? Assim, a gente adoece cuidando do outro, né? Isso. E eu sempre vi você, assim, sozinha, solitária mesmo nessa luta, assim, com a sua mãe. Mas você sempre muito empenhada, sempre querendo o melhor pra ela, né? Tudo que eu sugeria, que você topava, você ia atrás. Então, assim... por isso que eu tô muito feliz, porque você é um exemplo mesmo, assim, de quem cuida, né, e de amor pela sua mãe, porque é isso que você expressa, amor por ela, né, quando você cuida, né, quando você teve a iniciativa de desde o início procurar, tem alguma coisa estranha com minha mãe, então conta aí como é que foi mais ou menos, como é que começou os sintomas de Dona Dalva, como é que as coisas aconteceram, o que é que você percebeu, porque às vezes a pessoa tá lá ouvindo agora, vendo esse podcast
e pode se identificar. Então, assim, Sim, a informação, ela é muito rica, né? Com a gente pode estar certeza. ajudando alguém. Com certeza. Isso foi um dos motivos que eu vim, que eu disse, óbvio que eu Sim. quero falar, além de gostar muito de falar, tem também essa parte pô, eu quero contar a história para mais pessoas que estão lidando com isso, saberem um pouco, tipo, terem outra perspectiva, né? Outro ladinho. Exato. Eu acho que, assim, quando a primeira vez que eu vi que minha mãe não está bem, foi quando minha avó morreu. Acho que foi ali por 2017, por ali. Porque minha mãe era uma pessoa muito amorosa, era uma pessoa extremamente... enfim, amorosa mesmo, Sim. entendeu? E aí, quando minha avó morreu, ela meio que não ligou, entendeu? Ela falou pra mim, eu lembro demais. Eu cheguei do trabalho, eu tava bem cansada. Eu fiz, mãe, como é que vai voltar? Ela fez, não, ela tá bem, amanhã você vai lá. Aí eu, tá, você cansada, né? Não vou. Aí quando foi de manhã, eu acordei com minha mãe dizendo... Sua avó morreu. E assim, foi já que ela falou rindo. Sua avó morreu, Sim. tipo. E assim, no primeiro momento você fala, não, ela tá, né, um pouco impactada Sim, e tudo mais, mas não. Tava em choque. Isso, não. E assim, e o resto do dia eu fui percebendo que não era um choque. Era como se a pessoa não tivesse lá. Indiferente. Uma indiferença, assim, sem tamanho. Isso lhe chamou muita atenção. Isso me chamou muita atenção, só que assim, eu trato até musicoterapia. O meu primeiro reação é ter raiva. Então eu fiquei com muita raiva. Eu falei, como é que minha mãe... Como é que a mãe dela... exato, a mãe dela morre e ela tá desse jeito, entendeu? Sim. Então, pra mim foi um primeiro impacto, assim, muito grande. Mas enfim. Aí passou, e aí eu lembro que no velório ela só fazia rir. E ficava brincando com as pessoas, e aquilo eu fiquei tipo... Uma criança, sabe assim? Parecia muito inadequado. Um comportamento inadequado pra situação. 100% inadequado. Tipo, mulher lê a sala, né? E não estava acontecendo. E aí beleza. Aí passou ali a morte da minha avó. Aí você, nessa época, você achava o quê? Eu achava que no momento ficou um pouco de... ela tá meio que traumatizada. Você achou que ela tava em choque, tava tendo aquelas reações que o povo tem, né? Às vezes o contrário, né? Exato. Às vezes, tem pessoas numa situação que não é pra rir, começa a rir. Exato. Eu meio que imaginei isso, né? Só que aí foram vindo relatos de pessoas próximas a mim, principalmente do meu esposo. Na época ele era meu esposo, ele era meu namorado, e ele dizia, olha, sua mãe tá com comportamentos inadequados comigo. E ele disse, e ele veio falar pra mim, depois a gente trabalhava no escritório, e no escritório tinha câmera. E ele me mostrou, porque ele disse, se eu falasse pra você, eu não queria que você duvidasse, porque é uma coisa extremamente delicada. E aí eu vi nas câmeras, tipo, minha mãe querendo pegar nele, entendeu? Que eu fiquei, tipo, bicho... Não, isso não tá normal. Agora, com 100% de certeza, isso não vem de uma pessoa com suas faculdades mentais, ok. Sim. E aí eu comecei a peregrinação de preciso levar minha mãe pro psiquiatra. Só que quando... Mas você antenou, assim, logo de levar no psiquiatra? Ou não, você pensou em outra coisa? Primeiro eu fiz, vou levar no psicólogo. Sim. E na época eu tenho uma amiga que é psicóloga. E eu fiz, minha mãe tá sendo... Mulher, não leva pro psicólogo, não leva pro psiquiatra. Então, ela mesma falou, entendeu? E aí, eu fui, e eu acho que foi ela que me indicou você, ela deu várias pessoas, e uma delas foi você, e aí a gente teve aquela primeira consulta. Só que pra primeira consulta existir, ali em 2017, veio muita coisa antes, porque quando você falava, no caso eu falava ou pro meu pai, ou pro meu tio, ou pra alguém mais próximo assim, as pessoas diziam, mas sua mãe tá bem. Não, isso é o jeito dela, entendeu? Tipo, gente, não é o jeito dela, entendeu? Não é o jeito dela. E aí, no meio disso, também teve um estopim, porque eu precisei fazer uma cirurgia. E eu fui falar assim, você precisa de uma rede de apoio quando você faz a cirurgia. E eu fiz, mãe, eu preciso que você me ajude nesses primeiros dias, não sei o quê. Ela olhou pra minha cara e fez, não vou lhe ajudar. Você se vire, porque eu tenho mais o que fazer. E eu fiquei, tipo... E, mais uma vez, minha mãe era uma pessoa extremamente amorosa. E não era o esperado da sua mãe. Com certeza, sua mãe ia ser a primeira pessoa... Exatamente, ia estar lá e tudo. E aquilo também me deu muita raiva. Isso foi um dos motivos que, na época, me fez sair de casa. Que eu fiquei com muita raiva dela. E aí, eu fiz, não. Só que aí veio o relato de Eduardo, e veio outras coisas lá de outras pessoas que vieram me falar as coisas. E eu disse, eu vou ter que levar minha mãe para alguém. Que aí você falou, não, essa alteração comportamental não tá
adequado, Exatamente. não faz parte do padrão de personalidade dela. Isso. E já está chamando a atenção de outras pessoas, então... Exatamente. Então, aí teve a primeira consulta e foi muito interessante. Na primeira consulta, até hoje eu lembro, pra você ver como são coisas assim. Que marcam, né? É que na época, eu acho que eu falei pra você, eu disse, ela não atende telefone, não sei o quê. E aí a gente conversando, depois você falou, não lembro se foi na mesma consulta ou se foi numa consulta depois. Que você disse, provavelmente ela não tá conseguindo atender o telefone. Tipo, ela pega e como Não é que sabe. ela não sabe mais atender o telefone? E eu lembro que isso eu falei pra meu atual esposo, ele ficou, gente, como isso? Não pode ser isso. É uma coisa muito impactante para as pessoas que conheciam minha mãe. Minha Sim. mãe era professora, uma Sim. pessoa inteligente, muito espiritualizada, politizada. E a pessoa não saber mexer no telefone é um negócio assim que fica todo mundo, né, impactado. Aham. E aí, quando você falou aquilo, me tocou demais. Que eu comecei a ligar para ela tipo, olhando. E Testando. realmente ela não conseguia atender. Tipo, ela olhava, ela tentava 2 vezes. E deixava o telefone de lado. Ela não sabia executar Não sabia o ato executar de a ligar, tarefa. de atender o telefone. Isso, porque quando você fala, é uma demência, não sei o que, tem outras coisas junto com a demência, né? E essa parte mecânica da coisa também foi muito interessante de ver. Não interessante, mas foi interessante de você observar como a mudança estava acontecendo. E aí a gente fez a consulta, você falou, e precisava fazer uma série De exames. E aí foi a batalha. foi uma batalha, porque meu pai não queria aceitar. E assim, não pode dizer, seu pai não aceitou e tudo mais. Tipo, gente, é de uma geração Isso. que as pessoas não entendem. Vai pro psiquiatra doido, entendeu? Vai pra... tá fazendo terapia. Nossa, você tá com algum problema. Não, você quer conversar e você quer, né? Isso. Só Ele achava que você estava exagerando. Não só ele, muitas pessoas, inclusive pessoas muito inteligentes do meu convívio, assim, tipo tios e pessoas próximas, dizendo, mas por que você tá fazendo isso? Sua mãe tá bem, ela dirige, ela isso, ela aquilo outro. Tipo, gente, ela não tá Mas bem. ela tava lá entendeu? dirigindo, andando, fazendo as coisas dela, mas assim, fazendo altas, eu me lembro que... Isso, fazia altas coisas. E Assim, assim, ela trabalhava, na época ela deixou de pagar funcionário. Lembra que ela deixou de pagar o plano de saúde? Que ela ficou sem plano. Foi Eu uma fiquei situação. sem plano, todo mundo ficou sem plano, porque ela que pagava tudo. E aí eu fiz, não, minha gente. Aí eu fui, bati o pé, só que assim, a coisa realmente só aconteceu quando bateu no bolso, que aí veio o processo, veio coisas que eu fiz, tipo, não. Aí meu pai, que baixou a crista, fez, vamos fazer esses exames. Sim, e é verdade, alguma coisa tá acontecendo. Exato. Porque, veja, ela era uma senhora que, ao longo da vida, era ela que tomava conta de tudo, pagava as contas, coordenava as finanças. Total, ela acho que extremamente controladora, ela centralizava tudo, ela não fazia falhava. Tudo. Não. Então, assim, essa falha grave, porque veja, gente, não é esquecer um vencimento uma vez perdida. Ela deixou de pagar a ponto de vocês perderem um plano. Acho que teve problemas, né? Problemas relativamente sérios, assim, né? De tipo, ela comportamento de criança, né? De, tipo, querer comer as coisas e sair sem pagar. Sim. Entendeu? De, tipo, só que, na época, meu pai andava muito com ela e ele ia lá e pagava. Sim, ele acobertava. É entendeu? muito comum também isso. Então, tipo, ela ir numa padaria da vida e pegar, principalmente, besteira, doce, entendeu? Chocolate, esses negócios assim, ela pegava... E não pagava. Conveniência e tudo mais. Ela pegava as coisas. Aí seu pai vinha por trás e pagava e dizia, não, tá tudo bem. E aí, tipo, ela ia num salão de beleza pra arrumar o cabelo. E também não pagava. E as meninas me ligavam. Giovana, sua mãe tá aqui devendo. Ela tá vindo toda semana. Só que a gente tá vendo que ela não tá muito boa. E aí eu ia lá e pagava também. Mas, tipo, eram coisas que... pessoas próximas conseguiam vir. Mas ela chegou, eu acho que foi num colégio, sei lá, eu não sei que colégio foi. Até hoje eu não sei como é que se deu essa situação. Mas ela entrou no colégio e comeu a comida da cantina do colégio. E aí, óbvio que veio um processo. Né? Claro que veio um processo. Só que se a gente tava ainda naquele período de que meu pai era inconformado, dizia que ela fazia de pirraça. Não, ela tá fazendo de pirraça, isso é... não, tudo mais, não é isso. Quando questionava ela também não tinha crítica de nada, ela achava que tava ok, que era adequada. Ela nem respondia. Às vezes ela nem respondia, exato. Era assim, ela realmente não respondia. Porque ela nem se dava conta do que ela fazia, né? Isso, exatamente. Então, e aí, pra gente, tipo, fechar o diagnóstico, demorou muito, porque precisava do lado da neuropsicóloga e ela não queria ir. Que ela ainda tava consciente na época. Dizer, mãe, tem hora tal, viu? Pra neuro. Ela simplesmente sumia.
porque meu pai não pegava o carro dela, eu não morava mais lá. Sim. E aí, tipo, chegava... Aí eu lembro que eu instalei, tipo, um negócio no telefone dela, que na época nem existia. Hoje tudo tem Find My Phone, não sei o que, na época não tinha. Era um aplicativozinho que você botava. Eu instalei no telefone dela pra saber onde é que ela tava. Tipo um rastreador. Tipo um rastreador, exatamente, pra saber onde é que ela tava. E aí, esse dia foi muito bizarro, porque ela ficava dando voltas no quarteirão, tipo, com o carro. Ela deu, sei lá, 20 voltas no quarteirão, de onde, teoricamente, eu iria encontrar com ela. E ela não parava. E aí, eu lembro que eu peguei, a gente fez uma sessão com a neuro e tudo mais. Mas foi muito custoso. Sim, Muito e a avaliação difícil. neuropsicológica é longa, né? Longa. E assim, é longa, tipo, são 12 sessões. A dela acho que foi por aí, umas 12 sessões. Porém, que era pra ser em volta, tipo, de uns 3 meses. De 3 a 4 meses, a dela durou 6 meses, por causa desse vai e vem. Mas aí, quando saiu, eu lembro que foi pra você, e aí, vamos medicar. E aí veio a outra coisa, porque uma pessoa que tá dessa maneira, ela precisa de remédios, ela precisa de terapias, ela precisa de uma série de coisas. Aí, mais uma vez, eu bati na resistência. Foi de frente, bateu de frente com a resistência. Com a resistência do meu pai, mais uma vez, que ele não queria aceitar. E assim, hoje eu entendo que deve ter sido muito difícil pra ele ver aquela pessoa que ele conheceu, sei lá, com 30 anos, hoje com 30 anos depois, tá daquele jeito, e ele 100% consciente. Então, eu consigo entender aquilo. Sim. Que é meio que uma negação mesmo, né? É uma negação, entendeu? Uma negação. E assim, só que pra mim, que queria resolver a coisa, nossa, era terrível. Sim. Ainda mais quando aquilo que a gente falou, né? Você, como filha única, tendo que dar conta disso. Então, assim, de cuidar da sua mãe, de investigar, de achar um diagnóstico, um tratamento, e de tentar conscientizar seu pai de que sua mãe não estava bem, né? Isso. E aí, só que aí veio as coisas mais... Quando eu digo mais graves, é tipo, mais graves visualmente. Tipo, não tomava mais banho, andava com roupa suja. Então, isso aí começou a ser custoso para o meu pai. Então, meu pai começou a sentir, tipo, gente, não, vê, né? E aí, eu, tipo, pronto, é a cuidadora. Agora é a hora da cuidadora. Porque, assim, uma coisa que eu falo pra todo mundo, gente, se você tem uma pessoa, sempre, assim... que tem uma demência extremamente grave e você não tem... às vezes você não tem muita cabeça, você começa a adoecer junto com a pessoa. Claro. Você precisa de uma rede de apoio que seja paga, entendeu? Pra lidar com aquilo. Se você não tiver condições, bicha, engula o choro e vá. Mas se você tiver, pra sua saúde mental, invista, porque... é qualidade de vida pra pessoa e pra você. Porque eu descobri, né, todo esse processo, que eu não sou uma pessoa cuidadora, eu sou uma pessoa provedora. Lá vai a terapia aqui fazendo muito efeito. Bem, ótimo. Mas isso é interessante porque são papéis que as pessoas precisam se encontrar dentro. Então, se você é provedor, você não sabe que é provedora, mas você tava fazendo, executando um trabalho de uma cuidadora, você vai adoecer. Exatamente. Então, assim, pra sua saúde mental, nossa, você vai ficar péssima. Sim. Entendeu? Você vai ficar acabada. Então, durante esse período, não, vírgula, depois eu comecei a fazer terapia, eu descobri. E eu acho assim, Giovana, demorou, né? Porque, veja, por muito tempo você exercia esse cuidado sozinha. Exato. Eu me lembro que você ficava desesperada. O que é que eu faço? Não sei o quê. Não sabia o que fazia. E por não ter esse apoio que era seu pai, era a única pessoa com quem você poderia contar, só que meu né? pai tava nem aí, não tava, entendeu? né? Não Ele tava. começou a ficar aí, quando começou a coisa a ficar meio ruim pro lado Mas dele. assim, entendeu? você tinha que seguir ela, tinha que saber o que ela tava fazendo. Então, assim, o início de uma demência, ele é uma das fases mais difíceis, porque a pessoa ainda tem uma certa autonomia. Isso, exatamente. Né? Pode ter uma leve crítica ainda, né? Algumas coisas ainda tem uma crítica, outras não. E você tem que ficar, é como se você estivesse vigiando e hipervigilante o tempo todo. Sim, então, isso é um desgaste físico, emocional imenso. Imagina você tendo que trabalhar, você tendo que lidar com sua vida, com um monte de coisa e ter que lidar com isso. Então, assim, eu tinha consciência que eu precisava de alguém. Você mesmo falou, não, ela precisa de cuidar de 24 horas, só que eu tinha essa consciência, só que eu não tinha o poder aquisitivo para ter. Porque na época... passava pelo seu pai. Passava pelo meu pai. E ela tinha o salário dela ali, mas na época até dava, só que aí vinha a resistência mais uma vez, vem a resistência geracional de, eu não quero ninguém nem na minha casa. Sim, também entendeu? tem ótimo isso. você ter falado isso. Tipo, eu não quero ninguém nem na minha casa, invadindo a minha privacidade. Tipo, bicho, não é sobre você, é sobre ela que precisa daquele cuidado. Mas isso, Giovana, acontece muito.
até mesmo, talvez ela não tivesse nenhuma, ela não teve nenhum problema de aceitar um cuidador externo. Às vezes, e eu já vejo assim, ela no caso não teve, mas eu tenho muito paciente que o próprio paciente Que não quer aceitar. Não quer aceitar. E aí vem o cônjuge também ela que não não teve. aceita. Então, assim, a família, os filhos, ou sei lá, sobrinhos, enfim, Responsável, os né? responsáveis ficam assim entre a cruz né? E a espada, porque eles falam assim, gente, como é que eu vou? Ela não aceita, não quer, não fica ninguém aqui, enxota a pessoa pra fora, maltrata a pessoa, né? Às vezes é mal educada. E claro que ninguém quer trabalhar num ambiente que não é bem-vindo, né? Com certeza. No caso específico da minha mãe, não foi resistência dela, foi resistência do meu pai, que foi, ó. Desde o momento ali que a gente foi para a primeira consulta foi 2017, até chegar no momento do cuidador foi 2020. Olha Você só. tem noção de que você passar 3 anos ali naquela luta e não vai vendo, puxa, encolhe, não sei o quê. Extremamente complicado. Mas enfim, conseguimos, porque eu fazia as caixinhas de remédio dela, só que eu não tava lá para dar para ela aquele remédio. Sim. Então, às vezes eu chegava, tava todos os remédios lá. E às vezes eu acho que ela não tomava, às vezes meu pai mandava ela tomar tudo de uma vez. Então, dava um descompensado ali. Sim. E meio que o tratamento não adiantava. Não andava, né? Não andava. E quando a gente coloca a cuidadora, aí muda. Muda, sim. Só que, assim, eu acho que foi tarde. Por que eu acho que foi tarde? Porque ela já tinha perdido muito da parte motora. De tipo, ela andava até meio torta, sabe? Assim, teve um tempo que ela andava até meio torta. E a parte motora dela tinha ido muito embora. Que, assim, não sei como, com caminhadas, com exercícios, voltou. Tanto que hoje ela anda normal. Ela, nossa, na praça ela é a velhinha que mais anda rápido, entendeu? Que, inclusive, as meninas até brincam. Então, assim... Você acha que foi um pouco tarde, mas eu acho que foi tarde. Mas foi o momento que pôde, né, Giovana? Porque, assim, eu lembro que você também tinha sugerido terapia ocupacional, pra ela não perder essa parte motora. Só que meio que a gente correu ali pra fazer, só que meu pai não aceitava. Acho que eu ainda fiz uma sessão, só que aí não deu, porque meu pai ficou reclamando da sessão e era caro e não sei o quê. E aí você acaba cedendo, sabe? Acontece demais. Você, tá bom, então deixa, né? E aí, quando a gente foi cuidar, eu lembro que já nem podia. Não era que não podia, já não ia mais adiantar até, ó. Então, ela já foi pra fono. Aí, hoje, ela faz... Até hoje, ela faz fono, né? Ela faz fono 2 vezes por semana, justamente pra não perder a fala, porque ela tava falando muito baixo. Hoje... Até mesmo pra engolir, não ter problema de deglutição. também Pois é, porque ela tava já engasgando muito. Então, assim, quando eu digo que foi tarde, é por causa disso. É porque eu acho que se tivesse agido um pouco antes, talvez ela tivesse... algumas, se bem que assim, a parte motora dela, eu vou ser bem séria com você. Resgatou tudo, né? Assim, principalmente ela é muito bem. Ela anda muito. Ela só não gosta, mas aí, segundo a fono, ela diz que ela não fala que ela não quer. Porque a voz ela tem, entendeu? Então, às vezes, é da própria cabeça, né? Da pessoa que da própria doença também, sabe? Aí acontece, às vezes, de pegar algumas áreas da fala. Não é que você não consegue, que você não tem voz. É porque aquela circuitaria, ela queimou também, né? Foi ali, como diz Juliano que vem aqui, os postinhos da circuitaria da fala foi queimando. Então, ali ela deve ter, que era 100% para poder falar, ela deve estar com 80%. E aí tem dificuldade. Para falar, a gente precisa também de muitas outras funções cognitivas. Porque você pensa para falar. Isso. Né? Então, assim, eu acho que falha isso aqui. Se o passo a passo não tá 100% o passo a passo, aí falha em alguma parte. Exatamente. E aí não vem o resultado final, que é a fala. Isso, né? Exatamente. Mas assim, hoje ela não tem nenhum problema na voz, assim. Ela fala. Sim. Tanto você pergunta, às vezes ela fala baixo. Sim. Só que aí, foi o que a Fano falou, não, tem que estimular ela a falar. Tanto que as meninas sempre gravam um vídeo de manhã, quando ela caminhando, e falam, dá bom dia pro grupo, que a gente tem um grupo, né, com todas as cuidadoras, porque ainda tem isso, não é uma só, são várias, porque você precisa, até a própria pessoa que exerce o cuidado, ela precisa de, digamos assim, uma rede de apoio, de pessoas pra conversar, e de pessoas, até pra descanso e tudo mais. Uma semana, tipo, ela passa a semana, e outra pessoa vem de noite, vem outro final de semana, entendeu? Porque essa pessoa precisa também. Claro. E uma coisa que eu falo, olha, mulher, faça terapia também, viu? Porque a barra que tu aguenta também é grande. Você orienta as cuidadoras. Lógico. Minha filha, aqui todo mundo tem que... Se não fizer terapia, pelo menos converse. Sim, tipo, peça ajuda, fale. Se bem que assim, como eu falei, hoje minha mãe, ela não demanda de muito trabalho. Assim, demanda é como se fosse uma criança.
do que eu acho que é diferente do que pra mim que estivesse cuidando. Tipo, porque eu vi minha mãe no auge. Isso. Então, eu lembro como se fosse hoje a única, não foi a primeira, foi a única sessão de fono que eu vi da minha mãe. E assim, eu me arrepio porque você, aquela pessoa que era inteligente, Sim. que era esperta, que era safa, não conseguir falar, é uma coisa assim, que engasga, sabe? Uhum. Então, eu não vejo. Você Sessão, prefere... ainda tá chegando, vou me embora. Entendeu? Sim. Tipo, vou não. Fico não, porque pra mim é muito, Essa muito doloroso. essa é a parte mais difícil, né, Giovana? Exato. Acho, e é uma coisa que eu ouço muito das pessoas, delas irem perdendo, não, na verdade, assim, do filho, enfim, do responsável, não consegue mais reconhecer aquele familiar. Exato. E né? assim, A perda desse reconhecimento. eu falo, muita gente fala, mas você é muito dura nas suas palavras. Eu falo, gente, mas assim, minha mãe, de como eu conheci, ela não existe mais. E assim, você precisa, tanto que eu falo muito pra algumas amigas, mas, tipo, eu vivo num luto há vários anos. Porque minha mãe não existe mais, entendeu? E, tipo assim, quando você tem a consciência disso, é mais fácil você lidar. Uhum. Mas é difícil, óbvio que é difícil. Não é porque entendeu? você fala com essa segurança, com essa propriedade, que isso é fácil pra você, de forma alguma, né? Na verdade, você você elaborou esse processo. Exato. Né? E a forma que você encontrou foi isso, de entender que você foi perdendo sua mãe, Sim. né? Desses, sei lá, quantos anos já? Desde 2017, quase 10 anos. Quase 10 anos aí, isso. 18, 20, 21, 22. E que, na verdade, a doença já estava acontecendo antes, né? Mas, assim, de tratamento, de isso. diagnóstico para os cuidados e tudo. Porque pra ir, quase até 10. ir na primeira consulta, Sim, já eu fui por causa de um motivo, né? Então, já estava acontecendo a doença. Já. Então, é mais do que 6 anos. Mais. Mas assim, é o que eu sempre falo. Eu fiz, gente, não é o que eu fale, não é que eu tô dizendo que minha mãe está morta. Não, mas a pessoa que ela era não existe mais, entendeu? Não existe. Minha mãe era professora de geografia, ela falava todas as capitais de todos os países. E, tipo, ela era uma pessoa extremamente inteligente, entendeu? Ela era muito espiritualizada. E hoje não é mais. Entendeu? Só que é interessante, recentemente, a gente bota muita música pra ela ouvir. Sim. E ela canta as Sim, músicas. sim. Então, tipo assim, às vezes as meninas gravam e falam, olha que bonitinha, ela tá cantando. Uhum. Tipo, é lindo pra ela hoje. Só que quando você lembra da pessoa que ela era, meio que dá aquele, gente... Mas não é isso que eu queria ver, parece ser tipo assim, pouco. né? É isso. Mas assim, desde o início da doença até agora, eu acho assim, uma evolução gigantesca. Ela tá lembrando da letra. E às vezes músicas novas, recentemente novas. Que surgiram ali enquanto ela tava num período demencial. Então, eu acho, enfim, basicamente... É difícil. A palavra é essa. É difícil você, como filho, como cuidador, como enfrentar. E só sabe, é uma coisa assim, essas coisas assim, eu costumo dizer, a gente tem empatia pela sua história, mas a gente só vai saber se um dia, a verdade mesmo, assim, saber o que você sente, se um dia a gente também passar por isso. Então, assim, é óbvio que a gente, né, consegue ter esse olhar empático pela sua história, mas só sabe quem passa. Essa é a real. Essa é aquela famosa frase. Só sabe quem passa. E assim, e eu lembro quando começou a acontecer tudo, todo mundo dizia, você tem que deixar tudo pra cuidar da sua mãe. Inclusive, tipo, familiares dela diziam, tipo, você, por que você ainda tá? Você tem que largar tudo e cuidar da sua mãe. Tipo, bicho, não, eu ia ser uma pessoa extremamente frustrada se eu fizesse isso. Sim. Então, você não ia dar o melhor, o seu melhor pra sua mãe. Até como um tempinho que eu fiquei ali com ela, cuidando, porque é uma criança, você tem uma criança... Sim. Que pesa, sei lá, 60 quilos. Horas, das 24 horas você tem que dar banho, você tem que limpar, você tem que alimentar, entendeu? Então, pra mim, era terrível. O pouco que eu fiquei ali fazendo aquilo, pra mim era, tipo... E isso não quer dizer que você não queria cuidar da sua mãe, não, nem que você não amava. É porque às vezes as pessoas entendem isso, entendeu? Exatamente. Acham que você... porque não quer ficar, porque não ama. Não, não é isso. Não é sobre não amar, não é sobre não ter carinho, consideração, né? Mas é você respeitar o seu limite. Sim, com certeza. E é muito... E assim...
é triste de dizer isso, mas é muito comum as pessoas que não passam por isso virem aqui e dizer, ai, não, por que você Sim. não fez isso? Julgar, né? Exatamente, o julgamento vem muito fácil. Tipo, resolver o problema dos outros é bom Apontar o dedo. demais. Ai, Giovana, você tem que fazer isso. Ai, Giovana, por que você trabalha? Sai do seu trabalho. Exatamente. Apontar os dedinhos e resolver o problema dos outros é muito bom. Assim, é muito fácil, né? Mas pra pessoa que tá vivendo aquilo, você se sente e pelo menos assim, eu me sentia muito sozinha. De tipo, eu não tinha irmão, eu não tinha ninguém pra falar sobre aquilo, né? E aí veio a questão de tipo, eu vou atrás de grupos, de coisas, só que era algo muito difícil de se encontrar. Hoje eu acho que tá mais fácil. Hoje tem vários fóruns, várias coisas. Eu até nem tô mais... Nem participa tanto, porque você já entende bem o processo. O que é errado, eu acho até errado. Era até pra eu participar, porque as pessoas que passaram por isso precisam falar. Ouvir, né? E precisam falar para as outras pessoas que estão lá naquele buraco, porque você fica naquele buraco. Veem que dá pra sair. Entendeu? E eu lembro que então vamos fazer isso, Giovana. É bem interessante eu acho fazer uma redezinha de apoio. Porque eu acho que você já... Eu comecei esse podcast faz pouco tempo, mas assim, você já é a segunda filha de pacientes, assim, né, que tem demência, que vem aqui falar. E a gente comenta sobre isso, né? Como é importante a gente ter um grupo para as pessoas se sentirem pertencentes. Exato. Porque você fica isolada, você se sente assim, um estranho no ninho. Só eu passo por isso e eu tô aqui sofrendo sozinha. Exatamente. Então, assim, e uma coisa que eu via muito nos grupos que eu Você chegou a procurar? Eu mais procurei, eu não falei, assim, na época, faz muito tempo, eu nem me lembro direito, assim, mas eu lembro que Você queria eu entrei, entrei, né? Mas assim, também às vezes acontece o contrário, eu meio que fico um pouco apavorada, porque tinha relatos que eram, assim, desesperadores, assim, das pessoas falavam que, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, e aí não dá pra lidar e tudo mais. Então, você que tava ali recém-chegada, lhe dava um desespero, batia um desespero. Sim. Então, eu acho que faltou também um pouco de filtro, de repente, nesses grupos, nessas coisas. Sim. Mas... Porque ajuda, mas também, inicialmente, pode assustar alguém, né? Exato. Pois mas assim, eu acho muito interessante ter essa rede de apoio. Sim. Porque, como eu falei, era mais fácil você resumir a demência a um Alzheimer, de repente. Isso. E é completamente diferente do Alzheimer. Agora fale isso, Giovana. O que é... Quando foi que eu falei, olha, sua mãe não tem Alzheimer, sua mãe tem uma demência frontotemporal. O que é que deu na sua cabeça? Como é que você viu realmente o que foi? Eu lembro que você explicou tudo, mas assim, no consultório a gente meio que fica cego, porque é muita informação e muita coisa, então, tipo, e eu sou muito aquela pessoa que eu vou depois pesquisar, eu vou ler e tudo mais. E aí eu entrei, vamos lá, no buraco da internet, entendeu? E fui atrás de pesquisar e tudo mais. E aí eu vi que era muito mais uma demência comportamental do que a questão do Alzheimer de memória. Porque minha mãe lembra de muita coisa, entendeu? E também a fronto, ela tem aquilo do esquecimento imediato. Tipo, não lembra se almoçou, não lembra se jantou, não lembra o que é que fez durante o dia, não sabe que dia é hoje. O Alzheimer é muito mais esquecimento. Você não lembra das pessoas? Minha mãe lembra de todo mundo. Todo mundo que chega lá, ela sabe quem ela reconhece. Ela reconhece de boa. Mas o comportamento dela naquele primeiro momento era um comportamento extremamente desinibido, inadequado, repetitivo. Ela ainda tem algumas repetições motoras, de ficar batendo os dedos e de contar e tudo mais. Mas ela tinha muitas coisas repetitivas. E uma coisa que eu achei extremamente estranho era que minha mãe era uma pessoa extremamente limpa. E ela começou a não tomar banho. E começou a não lavar o cabelo. E começou a andar com roupa suja. E minha mãe era uma pessoa que não saía de casa sem batom. Ela saía de casa sempre com o olho... Ela usava pintado. Minha mãe, ela fazia sobrancelha... Tipo, pintava a sobrancelha. E aí, na época, não tinha aqui esses negócios de fios, não sei o que, né? Que o povo faz tipo uma tatuagem. Minha mãe fez uma tatuagem na sobrancelha com minha tatuadora. Porque ela não... porque era inadmissível ela sair com a... Exato, né? E tipo, borrar e tudo mais. Então, tipo assim... ela era uma pessoa extremamente vaidosa. E isso se perdeu,
entendeu? 100%. E o comportamento inadequado com as pessoas, falando as coisas, sendo intrusiva, sendo abusiva, entendeu? Que não era uma coisa dela. Não era. Então, a marca dessa variante da demência frontotemporal é a alteração comportamental. Isso. Né? E aí, no caso dela, foi muito assim, o comportamento desinibido, a mudança de personalidade. Eu vou botar assim, entre aspas, porque não é assim, mudança de personalidade, né? Não é que ela tem uma outra personalidade, é que a doença realmente, ela faz com que você mude a forma que você se comporta. Isso. É como se o seu freio, né? Exato, fosse é como se você ficasse sem noção. Isso, exatamente. Você viria aquela pessoa sem noção. Você viria, exatamente. É como se você ficasse 100% sem noção, entendeu? E é muito complicado você explicar isso pras pessoas. Tipo, na época, eu tinha um pouco até de vergonha de dizer, tipo, minha mãe faz esse comportamento. Imagina. Você ter que se explicar. Isso. Hoje eu já não tenho mais. Tipo, eu falo, não, a minha mãe, assim, nossa, ela fazia assim, fazia assado, eu falo de boa, entendeu? Mas na época que eu descobri, justamente por ninguém falar sobre a gente isso, só falava de Alzheimer. E veja, ela não tinha um comportamento de Alzheimer. Então, como é que você ia dizer, não, minha mãe tem Alzheimer? Não, mulher, isso não é Alzheimer, não. Isso é alguma outra coisa. Que as pessoas não tem esse discernimento dessa diferença, entendeu? E tanto que, assim, eu falo normalmente da doença para pessoas que eu sei que vão entender. Mas tem gente que fala, é Alzheimer, eu só falo, é Alzheimer, assim. Tipo, é mais fácil explicar. Mas não tem nada a ver com Alzheimer, né? E é mais uma coisa, assim, que é pouco difundida. Como eu falei, eu lembro que pouco tempo depois eu descobri que Bruce Willis tinha, e tem também, olha... depois a gente olha, eu vou... Quem for assistir, a gente vai... Pronto, depois, com certeza vai colocar nos comentários. Meu Deus, eu esqueci o nome do cara. Eu sei que ele era repórter daquele programa de esportes da Globo. Mas eu também não lembro o nome dele. É um que é bem... Ele é mais velhinho, assim. Mais velho? Tipo, ele deve ter na faixa de uns 70 anos. Sim. E tem também... acho que é um líder religioso, agora eu tô com medo de falar besteira, então não vou falar. Mas é um líder religioso desse tipo, meio budista, não sei o que ele também tem. Eu descobri um dia desse, porque vieram me falar, tipo, fulano de tal fez isso com a criança. Vamos ver o histórico desse cara, e quando você puxa, tá lá. Demência do lobo frontotemporal. Então, tipo, que muitas vezes se confunde com um comportamento, digamos assim... De uma doença psiquiátrica, ou de uma pessoa pedófila, exatamente, ou uma pessoa, né? Exatamente. E assim, hoje eu tomo... Porque eu sou bem xiita, todo mundo é bem xiita com isso. Mas hoje eu tomo bastante cuidado, principalmente de você ver se não tem algum tipo de demência... Porque é mais comum do que a gente imagina. Só que como não é muito disseminada a frontotemporal, as pessoas meio que, não, é velho safado. Entendeu? Velho safado. Você falou. É bem isso mesmo, né? E aí, velho safada, ou ficam falando, é velho safada, né? Porque é da idade, todo velho fica assim. Não é, né, gente? E assim, a demência frontotemporal, a mais comum é a Alzheimer. Depois vem a demência vascular. E depois vem esses outros subtipos, né? Da demência frontotemporal. Então, por isso que talvez no sertão fala. E às vezes também, o que é que acontece? Você pode ter demências que se sobrepõem. Então, existe também esse risco. Existe essa possibilidade, essa possibilidade. Demências que se sobrepõem. E também porque, às vezes, o Alzheimer pode também cursar, existe... Né, alguns tipos de Alzheimer que pode cursar com alteração comportamental também, parecido com a demência frontotemporal. Olha só que interessante. Pois é. Então, é porque é o detalhe do detalhe. Só que realmente, quem está ali na linha de frente, que estuda, é que vai entender. É óbvio que vocês não têm a obrigação de saber, né, isso. Mas realmente é pouco falado, é pouco explicado, né? Hoje... A gente tenta explicar mais, né, dizer que existem outras causas para demência que não só o Alzheimer, mas ainda é difícil mesmo, né? E de novo, para até entender o que é, você teve que pesquisar, você foi atrás, você foi entender o que é a fisiopatologia da doença, né? Exatamente, e como e tudo mais, e o que ocasiona aquilo, e não tem, né? Tipo, qual é a causa da demência? Pode acontecer com qualquer pessoa. Pois é. E isso, assim, é uma coisa que você pode morrer de se cuidar, você pode ser a pessoa mais atleta do mundo, pode comer melhor, qualquer coisa pode acontecer com você. Pode. Entendeu? Igual o Alzheimer também, né? Pode. A gente reduz muito a chance se a gente realmente se cuidar, né? Isso, reduz, isso realmente tem uma comprovação científica. Mas, às vezes, até as pessoas que mais se cuidam, às vezes...
né, Isso. infelizmente, podem ter, né? A gente, obviamente, que a gente vai pagar pra ver, né? não. A gente vai escolher prevenir, isso. né? Mas pode acontecer das pessoas que todos, né, assim, pessoas que têm um estilo de vida saudável, que têm todos aqueles, fazem tudo direitinho, né? As estratégias de prevenção direitinho, e mesmo assim, abrir um quadro demencial. É possível, mas a gente vai ter que fazer a nossa parte, né? Com certeza. E eu lembro demais que quando eu perguntei pra você, tá, mas a causa, você fala, não tem. Teoricamente, não tem uma causa. Sim. Assim, pode ser. E aí depois, engraçado, que veio, até meu pai falou, tipo, a tia dela, a irmã da mãe, tinha Sim, também tia-avó. Tia dela. Tia dela mesmo. Tá. No caso, minha tia-avó, né? Sim. Tinha, todo mundo dizia que ela era meio doida e que ela tinha um filho que não era do marido. Olha aí. E, tipo, que ela teve esse filho um pouco dali pra faixa dos 40 e tantos, 50 anos. E que era uma pessoa extremamente promíscua. Vou falar essa palavra, assim, Sim. né? Então, e eu lembro que meu pai falou isso. Porque ela tinha uma tia que era os comportamentos que sua mãe teve durante algum tempo. Porque hoje ela não tem mais esse comportamento. Né? Sim. Hoje, o que eu sempre falo, hoje minha mãe é uma criança. Sim. Ela é uma criancinha. Porque a demência avança, né? Então, assim... Isso. E a idade também vai junto, né? E no que a demência avança, às vezes pode ter mudança, né, do decorrer dos sintomas. Aquele sintoma inicial não é mais o mesmo de agora, né? Vai mudando. Eles têm essa característica de ser dinâmico, né? Mas eu me lembro de sua mãe muito agitada, muito inquieta no consultório, não ficava. Era uma luta pra gente conseguir uma conversa, não dava. atender. E hoje a gente já, né? Ela última vez que ela foi, ela já estava sentada. Né? Ela ficou sentadinha. Ela ainda é um pouco agitada, mas assim, existem algumas causas durante o dia que causam essa agitação nela, entendeu? De repente é uma caminhada que ela não fez porque estava chovendo. São pequenas coisas assim que a gente você já conhece, né? É. Isso também é legal, sabe? Porque às vezes as pessoas começam a cuidar do familiar e acham que a pessoa tá fazendo assim de pirraça, porque é ruim, porque quer me irritar. E isso você já entendeu, né? Você já captou. Certeza, já não. Hoje mesmo fala, não, é porque hoje aconteceu tal. Não, porque hoje saiu da rotina. Então você já entende. Né? Toda vez que a gente faz aniversário pra ela, assim, é bom, porque vai muita gente, não sei o quê, mas é ruim pra ela, porque ela fica muito agitada. Então, quando ela vê aquela quantidade de gente em volta dela, ela começa a ficar muito... Ela fica desorganizada, ela fica essa é a palavra, fica desorganizada. Então, assim, às vezes é melhor, tipo, ir de uma pessoa... vamos dividir o aniversário, cada um vai um dia. Porque uma pessoa só, ela consegue ainda ter um pouco mais de coesão. Sim. Entendeu? Quando é muita gente, ela fica muito dispersa. E aí, ela não consegue ficar quieta. Ela fica andando de um lado pro outro. Acho que é uma agitação mesmo. Porque fica, né? Muda a rotina, aquela coisa. Quem é esse povo todo que tá aqui? Até ela às vezes reconhece, sabe quem é, mas assim, muda, né? O ambiente. Ela conhece todo mundo, mas tipo, ela não tem aquela ligação, entendeu? E muda o ambiente, né? Ela tá acostumada com com o dia a dia de uma certa forma, não com aquele povo todo lá, né? Até quando troca, assim, tipo, a cuidadora, uma fala, eu vou pro médico, aí vai a outra, você já vê que ela dá uma descompensada. Tipo, parece que ela sabe que 5 dias vai uma, à noite vai outra, e não sei ela já tá... É a rotina, né? Isso é muito importante. Tipo, a caminhada, de manhã ela caminha, de tarde ela caminha também. Então, ela organiza mentalmente, né, dentro das possibilidades dela, o dia entre as caminhadas. Então, são as referências que ela foi encontrando dentro das limitações dela para se organizar. É igual a gente precisa saber. A gente usa o relógio para se... né? Exato. Então, ela não vê mais o relógio, mas ela vai criando dentro dessa rotina que foi estabelecida para ela de um bom tempo, é a forma que ela se organiza. Se não acontece a caminhada da tarde ou da manhã, ela fica desorganizada. Exatamente. Né? E ela, tanto que quando ela não sai, enfim, essa época de chuva, é difícil. Sim. Tanto que uma das cuidadoras deu pra ela até aquelas bicicletinhas, né, que você fica sentadinha, mas ela não gosta da bicicleta. Ela quer sair. Ela quer andar, ela quer ver as coisas, porque a bicicleta você fica lá, né? Sim. Então, tipo, ela quer sair, ela quer ir pra praça, ela quer olhar pra outras pessoas, ela quer... A menina disse que ela fica até, tipo, meio que malhando as pessoas. Tipo, passa uma pessoa, ela fala, olha a roupa, tipo... Sim. Comentando, uma criança, né? É igual quando a criança vê algo meio esdrúxulo, a criança não fala. Às vezes nem é esdrúxulo, vai fazer uma coisa que é típica pra aquela criança. Ela fala, pronto, é a mesma coisa. Ela também tem os mesmos comportamentos. As meninas falam, Dalva, pelo amor de Deus, não fala isso não.
Sim. Fale baixo com as mulheres. Mas você vê que Tá, mas isso é importante, assim, de você ir entendendo que não é algo proposital, não é porque ela quer magoar as pessoas, né? Mas veja, é porque você já tá numa fase, assim, né, de entender. Então, por isso que é legal você estar aqui para falar para as pessoas. Porque, às vezes, quando a gente tá explicando, olha, gente, não, mas isso aqui pode ser da doença. Não, é porque ela é ruim mesmo. Não é. Às vezes, realmente é manifestação, é sintoma da doença. E a gente precisa entender, precisa ter empatia. Mas o que é importante você falar, como foi que você construiu essa capacidade de ser tão resiliente? Nossa, foi com tempo. Sabe? Eu acho que foi tempo. Porque o tempo me fez entender muita coisa. De sair, dizer, não é uma birra dela. E assim, antes eu tinha outros problemas com minha mãe, entendeu? Tipo, de coisas, de relacionamento, de família e tudo mais. E que, assim, muita coisa, eu acho que a demência explicou. Sabe, assim, ali no final. Que eu fiquei muito chateada com minha mãe quando essa questão da cirurgia. E ela, tipo, putz, ela era minha rede de apoio. Claro. Entendeu? Então, e agora? Eu tô sozinha no mundo. Aquele primeiro start de, tipo, eu tô sozinha no mundo, não tenho ninguém com quem contar. Porque meu pai meio que não podia contar, porque já é mais difícil a relação, né? De pai e filho, pai e filha, né? Pelo menos no meu caso era. Não sei, não com as outras pessoas, no meu caso era. Então, tipo, pra mim, eu perdi aquilo ali. E aí também vem as redes de apoio de outras maneiras, entendeu? Vem a rede de apoio das pessoas que estão à sua volta, de, tipo, amizades que você acaba lhe ajudando, entendeu? Que você, às vezes, é só conversar com a pessoa, quando você verbaliza uma coisa, ela meio que já muda, né? Então, por isso que eu acho muito importante as pessoas falarem. Verdade. Porque, às vezes, o problema tá gigante na sua cabeça. Quando você fala, assim, meu Deus, era só isso. Entendeu? E, assim, isso pra mim foi muito da questão de quando eu coloquei alguém pra cuidar da minha mãe. O divisor de águas foi quando você aceitou que... Deu aquela... Sabe? Ai, pronto, né? Agora eu posso cuidar dela melhor. Exato, porque eu não tava cuidando. Tipo, eu não sou uma pessoa... Gente, eu sou da área de exatas, entendeu? Eu não sou da área de medicina, nem de saúde, nem de humana, nem nada disso. Eu sou da área de exatas, eu gosto de número. Tipo, eu sou extremamente prática. Então, e agora assim, eu sempre queria resolver as coisas. Tipo, eu quero resolver. E quando eu bati ali com meu pai de não querer resolver, foi muito difícil pra mim. E foi muito difícil pra mim também a questão de todo mundo dizendo, você está abandonando sua mãe. Só que não era um abandono, entendeu? E eu era uma outra forma de cuidar. Exatamente. E eu tratei... Nossa, minhas primeiras sessões de terapia era só isso. Era eu meio que me conscientizar que aquilo não era um abandono. Isso, tanto falando da minha mãe quanto do meu pai também. Meu pai também teve câncer e tudo mais. E aí, eu me sentia muito culpada de não estar lá. Muito culpada de tipo, eu não sei o dia da minha mãe, não sei o dia do meu pai. E vinha, assim, carregada de uma culpa gigantesca, assim, que eu tive que lidar com aquilo. Até hoje, de vez em quando, eu me vejo na obrigação de todo dia lá na minha mãe. Tipo, eu preciso ir lá, eu preciso ver. Só que, tipo, as meninas me atualizam 100%. Mas, tipo, às vezes eu falo, eu quero viajar. Aí eu fico, pronto, como é que vai ser? Aí, é aquele primeiro momento do como é que vai ser essa viagem, porque minha mãe, minha mãe tem pessoas 24 horas com ela hoje. Então, tipo, tem pessoas adicionais, inclusive. E você gere tudo isso, você não tá abandonando. Exato, só que é muito difícil pra você entender isso. Então, assim, quando você fala, como é que sua resiliência? É o tempo. O tempo vai fazendo você enxergar as coisas melhor. Eu acho que o tempo sempre é melhor pra tudo. Melhor pra curar uma ferida, pra você fazer você esquecer uma coisa, fazer você lembrar também, tipo, sentir aquela falta. Então, eu acho que o tempo foi o melhor, pra mim, no meu caso. Assim. De ficar mais claro como era, como é que ia se dar essa gestão desse cuidado. Sim, exatamente. Que o seu cuidado não ia ser igual ao que... A maioria das pessoas fazem, nem do que a maioria das pessoas esperam. E assim, e que é 100% genuíno você cuidar de verdade. Eu acho maravilhoso. Só que eu não tenho. Mas você cuida. Não, quando eu falo cuidar, é tipo... De estar lá, você está disponível. Exato, a sua disponibilidade do cuidado, digamos assim. Da presença. Da presença. Eu sou mais uma gestora do que uma... É uma forma de cuidado, mas tipo, eu organizo tudo e eu tô lá de vez em quando, mas eu não executo, eu não sou uma executora daquele cuidado, digamos assim. Tipo, eu não dou banho na minha mãe.
E assim, eu sou capaz de dar? Sou, mas eu não dou porque eu não quero. Sim. E porque eu não gosto de digamos, se colocar nessa situação de ver sua... De ver, aí o povo fala, porque você tem nojo, não é questão de nojo, é questão daquele negócio, tipo, putz, ela deu banho em mim, então, tipo assim, é ver aquela pessoa literalmente não estando lá. Isso. Que é diferente de você estar lá sentadinha. Sabe o quê? Eu acho que é a concretização do seu processo de luto. Exatamente, ótimo. Eu nunca tinha passado por esse lado, mas exatamente, é a concretização do processo de luto. De, tipo, tá ali, você, é como se você atestar que realmente ela não tá mais. É como se você tivesse enterrando, velando, cremando aquela pessoa, entendeu? E veja, e tá tudo bem, sabe, Exato, Giovana? Porque é a forma que você encontrou pra aliviar o seu próprio sofrimento. E assim, tem dias que não vai estar tudo bem. Sim. E também tá tudo bem, entendeu? Mas tem dias que nossa, você sente aquela culpa, você sente aquele peso. Igual como eu falei aqui, tipo, eu acho que eu demorei demais. Já é uma culpa ali, de tipo, se eu tivesse, entendeu? Porque, mas é normal. Eu acho que o negócio é você se conscientizar que você está fazendo tudo possível de bom por aquela pessoa. E assim, hoje eu tenho total ciência que eu faço tudo e mais um pouco. Tanto que as cuidadoras de mamãe dizem, você vai pra onde, super-heroína? As meninas acham muito fofinho. Ela vai pra onde, super-heroína? Fez mulher, tipo... E assim, e também tem muito daquilo, isso é muito pessoal, das pessoas terem problema em aceitarem elogios. De tudo. Tipo, igual você vai, você começa a estar bonito, você já trava, tipo, não, eu sempre ando jeito. Você já tem aquilo. E quando as pessoas meio... A famosa habilidade social. E quando as pessoas meio que lhe exaltam daquilo, você já fica meio, sem graça. Não, né? Não sabe receber elogio, não né? Sabe. E isso eu acho que é do ser humano, E né? você é guerreira mesmo, né? Exato. E sim, mas é difícil pra gente reconhecer. Sim, mas você pode reconhecer assim, sim, eu sou guerreira. Isso. Sim, eu consegui diante de um grande desafio na minha vida, estar cuidando da minha mãe, e ela está bem, né? Sim. Ela poderia, como outras histórias que você falou, né? De pessoas com o mesmo diagnóstico e com tempo de doença estarem bem piores, mais debilitadas. E hoje, em função do cuidado que você exerce com a sua mãe, hoje ela tá bem, né? De uma doença que realmente ela piora progressivamente, ela leva a essa neurodegeneração e ela tá bem. Exato. Sua mãe não tem nenhum dispositivo externo. Não, né? não tem. Ela não tá acamada. Não. Ela se alimenta sozinha. Anda sozinha. Né? E assim, até o próprio banho, ela consegue... Ela só precisa supervisionar. Exatamente. As meninas meio que, tipo, ficam lá com ela, tipo, no máximo lava o cabelo melhor e tudo mais, e mas passa até o sabonete assim. Mas, tipo, elas mesmo dão, eu lembro que você falou isso, porque teve um tempo que ela tava com dificuldade de comer, e você fala, não, tem que deixar ela comer. Tem que deixar ela pegar a colherinha, tem que deixar ela cortar, tem que deixar ela fazer tudo. Hoje, assim, a maioria das coisas ela come. Às vezes ela tá com preguiça de comer, né? Sim. Que é uma criança, né? Aí elas vão lá e fazem. E dão na boca dela. Mas a maioria das coisas ela faz tudo sozinha, entendeu? E isso é uma coisa pra você realmente, né? Se valorizar, porque é difícil, Giovana. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. E você tá de parabéns. Obrigada. De verdade. Você realmente, assim, é uma cuidadora, assim, genuína. Você é uma cuidadora, que sua mãe não estaria tão bem se você não estivesse cuidando dela. É verdade. Né? E também saber os nossos limites, né? Eu acho isso muito... Isso é uma coisa que assim, todo mundo tem que se conscientizar disso. Então, é um pilar que você sempre, inclusive a gente sempre fala, né? É um pilar muito forte para você, o autoconhecimento, o autocuidado. Então, você sempre buscou isso. Então, tá sempre na terapia, tá sempre se informando, tirando dúvida, buscando grupos, enfim. Mas você é essa pessoa que tá se cuidando, que tá querendo ficar bem pra assim, cuidar dela. Eu sei do meu privilégio, porque você sabe que existem várias pessoas que não têm condições de fazer isso. Sim. Né? Então, assim, eu sou 100% consciente do meu privilégio, mas a gente precisa falar também sobre isso. Então, a gente precisa falar sobre ser uma pessoa privilegiada, de ter toda essa rede de apoio, de ter uma médica maravilhosa, porque muita gente não tem. Sim. Muita gente, tipo, a doida da rua.
Né? Não tem um cuidado especializado, E é muito triste isso, sabe? Assim, é muito triste, porque às vezes você vê, igual como a tia da minha mãe, que tinha esse mesmo, e era tratada como a doida da família, entendeu? E também vem um pouco de ignorância das pessoas, de também não querer ir atrás. Porque também tem muito isso, tem muita coisa que dá trabalho, porque dá trabalho. Dá trabalho. Então, meio que você já nega. Isso. Tem muita gente, a gente tá muito evoluído, mas infelizmente ainda tem muita gente que acredita que isso é besteira e que você não deve ir para psiquiatra não é quando a pessoa tá doida, ou então, sei lá. Eu não ou que sei. você não deve prover o cuidado para um idoso, porque já tá muito idoso. Pra que eu vou cuidar? Pra que eu vou dar isso? Tá mais pra lá do que pra cá, né? Então, ouvir a sua história é muito gratificante. Acompanhar a sua história com a sua mãe é muito bonito de ver. Obrigada. Né? Eu me sinto muito honrada de ter sido a escolhida, né? Pra estar junto com vocês nessa caminhada. Não, e você vai ficar até o fim, assim, porque... Nossa, e maravilhoso, assim. Toda vez a questão das consultas são muito boas. Eu não tenho o que falar. Tanto que, assim, eu sempre falo, gente, psiquiatra, eu só indico uma pessoa. Só ela. Que porque, bom, fico feliz. Ó o Merchan. Pois é, o Merchan mais amiga. É assim mesmo. Mas eu acho muito importante. Foi o que eu falei aqui, que eu encontrei uma pessoa com a mesma demência da minha mãe e que hoje não tá tão bem por causa de um profissional que disse, não, faça uma cirurgia que teoricamente pode ser evitada. Entendeu? Sim. E aí fez e aconteceu o que aconteceu, né? Então, assim, eu acho que o profissional tem que ser muito bom. Sim, também. Você tem que se cercar de bons profissionais. Sim. A gente entende que não é todo mundo que pode. Também, né? De informações boas, fontes seguras. A gente sabe que não é todo mundo que tem. Mas a gente tá fazendo a nossa parte. Né? E hoje você veio aqui para isso, para fazer a sua parte de colaborar. E quem sabe a gente vai sair daqui hoje com uma ideia... Sim, de montar um grupo, entendeu? Montar um grupo e sermos, talvez, o apoio para essas pessoas. Com certeza, acho muito interessante, porque muita gente precisa. Hoje eu tô ótima, mas eu já tive num lugar ruim que outras pessoas podem estar e a gente pode ajudar. Isso. Vamos, olha aí, esse podcast também sai ideias. Pois é, tá vendo? Ei, Giovana, muito obrigada. Obrigada pelo convite, eu adorei. Fico feliz demais, porque você veio aqui e, enfim, trouxe toda a sua espontaneidade, essa pessoa maravilhosa, vocês estão vendo, né? Ela é muito espontânea, ela é muito verdadeira, ela é muito sincera. Sou. E muito obrigada, eu só tenho que agradecer mesmo a sua generosidade de estar falando, de expor aqui, você expor sua mãe, né, para um bem maior, obviamente. Com certeza. E vamos botar nosso grupo pra frente. Bora. Estou lá, só me chamar, me chama que eu vou. Obrigada. Obrigada. Beijo, gente. Tchau. Até a próxima.